Depois de 20 anos de um casamento sem amor, inesperadamente recebi uma segunda chance. Quando renasci, me vi no meio de um processo de divórcio com Jack. A razão? Ele secretamente trouxe sua ex-namorada, Jenna Monroe, para a empresa e a promoveu ao cargo de diretora financeira sem seguir nenhum procedimento padrão. Isso causou a discussão mais intensa que já tivemos. E depois que ele saiu furioso, corri direto para o hospital e encerrei a gravidez. Quando abri meus olhos novamente, vi o calendário familiar da parede e percebi que tinha voltado para 1988. Com a cabeça ainda pesada e doendo, cambaleei para fora do quarto. A sala de estar estava cheia do cheiro avassalador de cigarros. Jack estava esparramado preguiçosamente no sofá, suas longas pernas apoiadas na mesa de café, fumando um cigarro após o outro. A fumaça enroscava-se entre seus dedos. Talvez fosse a sensibilidade da gravidez ou simplesmente cansaço do mesmo cheiro por anos. Mas de repente senti náuseas, ouvindo-me arfar. Jack virou a cabeça para me olhar, então se levantou lentamente e caminhou na minha direção. Seus traços afiados eram tão definidos como sempre, no entanto, ele nunca apagou o cigarro em sua mão. Vomitei até não restar nada além da bile, enxaguei a boca e olhei para o espelho. A reflexão que me olhava de volta era jovem, tão jovem que, por um momento, fiquei atordoada. Era o tempo mais quente do ano em Canton. A varanda estava sufocante sem uma brisa. Jack se apoiava preguiçosamente no parapeito, completamente despreocupado, exalando um ar de indiferença, buscando ar. Eu falei calmamente: Jack, vamos nos divorciar. Amanhã de manhã às 10, vamos finalizar no cartório. Não há mais sentido em nos torturarmos. Sem lhe dar a chance de falar, baixei os olhos e continuei. Eu sei que não há nada entre você e a Jenna Monroe, mas realmente não quero continuar discutindo sobre ela. Eu me recuso a desperdiçar as próximas décadas da minha vida com você porque você simplesmente não vale a pena. Vendo que Jack permanecia em silêncio, olhei para cima e acrescentei, deliberadamente lenta. Vou ao hospital esta tarde para lidar com o bebê. Vamos nos separar pacificamente. Assim que estivermos divorciados, você pode ficar com quem quiser, a Jenna Monroe ou qualquer uma das garotas da sua empresa. Eu não ligo. Ao ouvir isso, Jack finalmente reagiu. Seu olhar escureceu enquanto estudava meu rosto, aparentemente tentando encontrar algum indício sobre minhas intenções. Um momento depois, ele limpou a cinza do cigarro e zombou com desdém. É mesmo? Jogando duro para conseguir? Isso não combina com você. Eu não me incomodei em discutir com ele e simplesmente murmurei. E antes de pegar minha bolsa velha, pronta para ir embora. Vendo que eu estava falando sério, Jack de repente me agarrou pelo braço, com o rosto contorcido de irritação. Chega dessa bobagem. Lauren, você sabe muito bem que Jenna e eu somos inocentes. Você tem algo? Uma ideia de quão ridículo você parece agora? Minha empresa está em uma fase crítica. Não tenho tempo para seus joguinhos. Além disso, você não tem emprego nem economias. E agora você está falando em se livrar do meu filho? De onde você tira a coragem? Ele fez uma pausa, como se algo tivesse acabado de lhe ocorrer, e então me encarou de forma desconfiada. Eu arranquei meu braço e dei uma bufetada no rosto dele. Com um sorriso frio, disse: Ei Jack, você sabe o que eu mais odeio em você? Sua arrogância. Suas ilusões. No meu passado, Jack repetiu inúmeras vezes que ele e Jenna Monroe eram inocentes. Mas eu sempre tratava suas palavras como uma piada. Eu sabia a verdade. Eles usaram sua chamada amizade como uma fachada para sua constante ambiguidade. Os sussurros na empresa, às vezes que dividiam uma taça de vinho sem querer. Os toques físicos casuais, eles se deliciavam com a emoção daquilo. Jack não era exceção aos defeitos inerentes dos homens, equilibrando meus sentimentos. Respirei fundo e disse resolutamente: Eu vou-me divorciar de você, independentemente de tudo. Também não vou manter a criança. Eu sabia que estava sendo cruel com o bebê que crescia dentro de mim. Mas eu não podia permitir que Jack me destruísse uma segunda vez. Em minha vida passada, demorou quase 10 anos para eu perceber que Jack nunca realmente me amou. Ele me perseguiu e casou comigo por despeito, porque Jenna Monroe escolheu o filho de seu superior. Em vez dele, ferindo seu ego para retaliá-la e seus chamados amigos que o zombavam. Ele colocou os olhos em mim. Na época, eu tinha 18 anos.
Eu era bonita e confiante, desejada por muitos, uma reconhecida beleza na fábrica têxtil. Eu também fui a primeira menina na fábrica a usar um vestido, sapatos de salto de couro e um penteado em ondas para o trabalho. Naquela época, eu imaginava inúmeras versões do meu futuro, só para que todas elas fossem destruídas por Jack. Depois que nos casamos, porque eu não era a mulher que ele realmente queria. Porque nunca houve amor, ele nunca se preocupou com meus sentimentos. Naquela época, eu não entendia. Tudo o que sabia era desabafar minha ansiedade quebrando coisas, agindo histericamente. Não foi até eu vê-lo com Jenna Monroe que tudo ficou claro. No momento em que Jenna se divorciou, usando a desculpa de amizade, ele a trouxe para a empresa. Ele até secretamente alugou para ela o apartamento que nos foi dado como benefício pela fábrica têxtil. Dizer que era aluguel aí era ridículo. Ele nunca me deixou ver um único centavo disso. Ele tratava-a com tanto cuidado, como se tivesse medo de ofendê-la. Mesmo quando a vontade de fumar o apertava. Ficava contido e se recusava a fumar perto dela. À medida que sua empresa de construção crescia e sua fortuna disparava. Ele começou a levá-la a eventos de luxo, apresentando-a a seus parceiros de negócios e amigos. Nenhum deles sabia da minha existência. Para eles, Jenna Monroe era a assistente mais C. A paz de Jack, sua confidente. Até mesmo na noite em que eu caí da escada e acordei nesta segunda vida. Jack estava com ela, ajudando-a a expandir sua rede de contatos, preparando-se para investir em um negócio exclusivo para ela. No coração de Jack, eu não passava de um substituto. A mãe de seu filho, a mulher que cozinhava suas refeições em casa. Jenna era quem estava ao seu lado, quem ele realmente queria, seu primeiro amor. Quando ele me enfrentava, ele sempre dizia algo como, você não entende. Com uma expressão cheia de impaciência e desdém, ele bateu a porta e foi embora. Toda vez, ele suspirava, isso é realmente necessário? Apertando a ponta do nariz com evidente irritação. Lauren, você deveria se sentir sortuda, eu te dou comida boa e uma vida confortável. Você não precisa trabalhar ou se rebaixar bebendo com clientes. O que mais você quer? Quando estava grávida e sangrei devido ao excesso de esforço. Abandonei meu emprego na fábrica têxtil sob a persuasão de Jack e me tornei dona de casa. Depois que o bebê nasceu, fiquei sobrecarregada, mal conseguindo dormir. Perdendo fios de cabelo a cada dia e lutando para acompanhar tudo. Mas para o Jack, isso era natural. Nos seus olhos, eu não passava de uma parasita preguiçosa que ficava em casa o dia todo. Para todos os outros, ele se pintava como marido perfeito. A Lauren fica em casa e eu cuido de tudo do lado de fora. Vivo como um rei. Ele me desmerecia, me tornava dependente dele. Ao mesmo tempo que elogiava Jenna Monroe por suas habilidades profissionais e independência. Voltando ao presente, eu mascarava minhas emoções e assentia sarcasticamente. Sim, você tem razão. Não estou satisfeita. É por isso que devemos finalizar o divórcio o mais rápido possível. Assim, você poderá encontrar a pequena mulher que depende de você de coração. Jack, pensando que eu estava com ciúmes, sorriu cinicamente e soltou uma risada zombeteira, soltando o colarinho. Ele disse desdenhosamente, se você está tão determinada a se divorciar de mim. Fica à vontade. Só não venha se arrastando de volta com arrependimentos. Ele se virou, usando a empresa como desculpa para sair. Espera, eu disse friamente. Antes de você ir, assine o acordo. Jack parou, pegando os papéis do divórcio de minhas mãos. Ao ler tudo, seu rosto ficou congelado em descrença. Seu olhar escuro se tornando cada vez mais frio, rangendo os dentes. Ele disse com desprezo, Lauren, você é incrível. Eu sorri levemente, devolvendo o olhar, vendo que Jack hesitava em assinar. Eu o provoquei com um sorriso sarcástico. Que aconteceu? Você não consegue me deixar ir? Não se lisonjeie. Jack rebateu, claramente ferido em seu orgulho. Jack sempre foi do tipo dominador. Ele odiava perder a face, especialmente comigo. O que ele realmente hesitava não era eu, mas o bebê que eu estava carregando, alimentado pela raiva. Ele finalmente escreveu seu nome nos papéis. Eu cuidadosamente guardei o acorde. O assinado em minha bolsa e disse de forma plana. Amanhã de manhã, às 10, no cartório de registro civil, antes que eu pudesse terminar. A porta bateu atrás dele com um estrondo ensurdecedor.
Esse som marcou a última saída de Jack como meu marido. Um sinal claro de que o tinha enfurecido completamente. Após o divórcio de Jenna Monroe, ela se inseriu à força em nossas vidas. Jack e eu brigamos por isso inúmeras vezes. Mas devido à persuasão dos mais velhos e, o mais importante, o bebê crescendo dentro de mim, o divórcio nunca aconteceu. Jack sabia que eu não ousava interromper a gestação, então ele sempre pensava que eu não tinha saída. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez, eu não iria deixar que ele me destruísse novamente. Antigamente, eu achava que amava tanto ele que ele poderia agir sem restrições, levando tudo como garantido. Após um almoço simples, fui ao hospital. Quando saí de lá, o bebê na minha barriga não estava mais lá. Na minha vida anterior, porque Jack e eu tínhamos um casamento infeliz. Nosso filho era particularmente sensível. Toda vez que eu sequer pensava em divórcio, Jack usava o medo para manipulá-lo, dizendo que eu não o queria mais. Eu sempre cedi para proteger nosso filho de se machucar, de ser pego no fogo cruzado. Esse único erro levou a uma sucessão deles até que, quando finalmente vi Jack pelo que ele era, eu já era velha demais para voltar atrás. Porque eu deveria permitir que ele alcançasse o sucesso e depois dar um passo para o lado, fazendo espaço para ele e Jenna Monroe viverem felizes para sempre. Enquanto eu não me divorciasse dele, eu ainda seria a Sra. Carter. Sem amor, pelo menos eu teria dinheiro e uma vida confortável. Minha filha também permaneceria como única herdeira de sua fortuna. Mas agora que me foi dada uma segunda chance, eu mesma removi essa fraqueza. Eu só espero que essa criança encontre uma família feliz em outra vida, com pais amorosos que não o sujeitarão a uma vida de dor. Nesse momento, a economia do país estava em franca expansão. As oportunidades estavam por toda parte. Era hora de eu cortar minhas perdas e voltar a ser a Lauren valente e intrépida que eu era antes, talvez para evitar que me vissem. Jack não voltou para casa a noite toda. Na manhã seguinte, enquanto eu estava sentada no burô de assuntos civis, eu liguei. Ele acabara de acordar e eu podia ouvir fracamente a risada brincalhona de uma mulher ao fundo. Era a voz de Jenna Monroe. Lauren, você pode parar de fazer cena? E disse Jack impacientemente. Eu fiquei a noite toda acordado, assinando um grande contrato. Estou exausto e ao ouvir isso, eu respirei profundamente. Minha voz carregava um tom de sarcasmo. Exausto? Eu diria que você está exausto da cama em que estava. Certo, e o pessoal do registro civil trocou olhares, claramente fascinados pelo drama que estavam ouvindo. Jack, do outro lado, também perdeu a paciência. Ele soltou uma risada fria, sua voz transbordando de veneno. Lauren, você não está simplesmente usando a criança na sua barriga para me controlar? Você acha que eu vou tolerar tudo isso por causa do bebê, não é? Eu já lhe dei o respeito suficiente por isso, então não abuse da sua sorte. Você está se tornando insuportável. Jack sempre foi tão arrogante, convencido de que tudo deveria ir de acordo com a maneira dele. Ele nunca se refletia, nunca questionava suas ações. Cansado dessas idas e vindas sem sentido, eu disse de forma direta, bem, que pena. A criança sobre a qual você fala já não está mais aqui. Ontem, antes das 15 horas, a linha ficou em silêncio por um momento. Então, ouvi Jenna Monroe gritar em choque. Jack provavelmente a afastou porque, da próxima vez que soube, ele estava a caminho do cartório. Ele entrou furioso cerca de 30 minutos depois. Todo o seu corpo estava impregnado de cheiro de cigarro e álcool, os olhos injetados de raiva. Lauren, o que você fez? E ele rugiu, o rosto contorcido de raiva. Eu dei um passo para trás, mantendo distância entre nós, e o afastei casualmente. Do que você tem medo? Você já tem sua amante ao lado, uma que uma vez o abandonou, ainda por cima. Comparado a você, eu diria que sou uma santa. Eu disse a você que não estava acontecendo nada. Jack explodiu. Eu promovi a Jenna porque ela é capaz e qualificada. Porque você sempre tem que pensar o pior? Jack tentou-se acalmar, esfregando a ponta do nariz com frustração. Como se eu estivesse sendo irrazoável. Nesse momento, alguns transeuntes abriram a boca para nos incentivar a nos reconciliarmos. Mas eu os interrompi friamente. O apartamento da fábrica, as manchas de batom na sua camisa. Os conjuntos de roupas que coincidem por acaso com o de um casal?
Me diga, Jack, o que eu acusei você injustamente? Jack ficou paralisado, sem resposta. Mas não demorou muito para ele recuperar a compostura. Sua voz estava cheia de desprezo quando ele zombou. Então você matou meu filho por causa de um mal-entendido? Lauren, como você pode ser tão cruel? Eu não respondi. Jack podia dizer o que quisesse. Eu já estava além de me importar. Quanto a Jenna Monroe, ela nem valia a pena ser mencionada. Eu não tenho nada a dizer. Não tem nada acontecendo entre mim e ela. Você é só muito sensível, tornando as coisas maiores do que realmente são. Disse Jack. Seu tom tão autoproclamador que me dava uma sensação de repulsa. Para ele, minha dor e minhas crises eram apenas eu causando problemas sem motivo. Mas ninguém me conhecia melhor do que eu mesma. Mesmo que Jack ainda não tivesse traído explicitamente. Sua tolerância pelos avanços constantes de Jenna Monroe era inegável. Ele recebia a atenção dela de braços abertos. Cada olhar. Cada sorriso. Afinal, ela foi seu primeiro amor. Aquela que ele não conseguiu conquistar na juventude. Seu bajulamento e lisonjear alimentavam o ego dele. Faziam com que ele se sentisse poderoso. Como se ele finalmente tivesse ganho. Eu soltei uma risada fria. Bem, então suponho que eu te ofendi. Mas você já assinou os papéis do divórcio. O que te faz pensar que eu te devo algo? Porque eu deveria continuar tendo seus filhos? É dia claro. Jack, que tipo de devaneio você está tendo? Eu tirei o acordo de divórcio, certificando-me de que estivesse à vista. E Jack congelou instantaneamente. A realidade da situação pareceu atingi-lo de uma vez só enquanto ele olhava para os papéis. Seu rosto estava inexpressivo. Você realmente fez isso? Sua pergunta era retórica. Tem certeza disso? Sim. Eu fiz. Eu respondi de volta. Minha voz estava calma, mas firme. Porque eu deveria sacrificar minha vida por causa de uma criança? Porque eu deveria me matar de trabalhar por alguém que nem me respeita? Alguém que me trata como se eu fosse inútil? Você esqueceu? Jack, eu costumava trabalhar como designer em uma fábrica têxtil. Eu ganhava mais de $100 por mês com comissões. Metade do dinheiro inicial do seu negócio veio de mim. Eu desisti de tudo por você. E olha no que deu. O que você vai me dar em troca? Então agora você está me culpando? E ele murmurou, franzindo o senho, totalmente alheio ao motivo de eu estar dizendo isso. Olhando para Jack, que se recusava a ver qualquer falha em si mesmo, eu senti uma onda repentina de exaustão. Eu desviei os olhos, entreguei os papéis do divórcio ao funcionário e disse suavemente, e não deveria eu te culpar? Você não conseguia esquecer a Jenna Monroe. Mesmo assim, você ainda se casou comigo. Mesmo quando eu estava grávida, quando não conseguia comer, quando eu estava constantemente afundando em uma tristeza inexplicável. Você ainda se envolvia com ela. Você a trouxe para a sua empresa. Colocou-a bem na minha frente só para me irritar. Você não acha que foi longe demais? Jack, não acha que está sendo cruel, não conseguindo segurar mais? Eu baixei a cabeça e comecei a chorar. Os soluços fluíam de mim, levando com eles o peso sufocante no meu peito. Pela primeira vez, eu me permiti soltar tudo o que eu vinha segurando. Jack parecia assustado ao me ver chorando. Ele hesitou como se quisesse avançar, mas meus passos recuando detiveram. Finalmente, eu levantei a cabeça, lágrimas ainda escorrendo pelo meu rosto, e disse calmamente, é Jack, me deixa ir. Sabe o que? Te ver-se agarrando assim é absolutamente nojento. Jack sempre foi orgulhoso e egocêntrico, me ouvir dizer isso levou ao limite. Sua expressão se contorceu em um esgar. Tudo bem, e ele cuspiu com veneno. Vamos nos divorciar. Quem desistir primeiro é um covarde. Os procedimentos de divórcio foram resolvidos rapidamente, em minutos. Eu segurava o certificado de divórcio na mão. O rosto de Jack permanecia tempestuoso enquanto ele se virou e foi embora sem olhar para trás. Eu observei sua figura se afastando por um momento antes de baixar o olhar. E seguir na direção oposta. Depois do divórcio, saí OM $50.000 e o apartamento da empresa onde Jenna Monroe havia morado. Embora me causasse repulsa pensar que ela tinha ficado lá.
A propriedade valia muito mais do que dinheiro em espécie. Daqui a alguns anos, quando os preços dos imóveis em Canton subiram às alturas, aquele apartamento me teria garantido uma pequena fortuna. A notícia do meu divórcio com Jack se espalhou como fogo numa fábrica têxtil. Jenna Monroe, é claro, fingiu não saber de nada e se recusou a sair do apartamento. Eu não me incomodei em discutir. Em vez disso, contratei um grupo de homens fortes para ajudá-la a se mudar. O momento em que suas coisas começaram a se amontoar no pátio. Jenna, vestindo uma blusa branca e uma saia preta justa, voltou correndo. Ela quase perdeu a cabeça ao ver a bagunça. O que você está fazendo? Não toque nas minhas coisas, ela gritou. De pé na porta para impedir a passagem deles. Isso é ilegal. Vou chamar a polícia. Mas os homens a ignoraram, afastando-a como se ela fosse nada. Senhora, por favor, afastem-se. Estamos apenas fazendo nosso trabalho. Parem, e eu disse para parar. Jenna gritou, com o rosto vermelho de fúria. Quando a maioria das coisas dela já estava fora, eu saí do quarto. Minha postura calma e composta, e olhei diretamente nos olhos dela. Jenna, disse eu, em tom leve. Você não é mais a senhora daqui. Acho que é hora de seguir em frente. Ela me olhou com raiva, tremendo de fúria. Eu não era amante. Nada aconteceu entre mim e o Jack. Somos inocentes. Sorri fracamente, com um tom de zombaria. Inocentes? É assim que vocês chamam? Porque está caluniando-me assim? Respondeu Jenna Monroe, a voz tremendo de indignação. Ela parecia completamente humilhada, seus olhos ficando vermelhos como se eu tivesse-lhe feito uma injustiça enorme. Todo o seu comportamento gritava fragilidade, como uma boneca de porcelana prestes a se quebrar. Eu não me comovi, revirando os olhos. Eu escarneci. Dê um tempo. Jenna, se você não é a amante de Jack, por que você está morando aqui de graça? Ao ouvir isso, a multidão de curiosos, vizinhos que se reuniram para assistir à cena, começou a cochichar uns com os outros. Então ela realmente não está pagando aluguel? Se for o caso, o relacionamento deles deve ser suspeito. Não é de admirar que Lauren tenha se divorciado dele. Até a amante se mudou. Shua, pare de falar. Jack está aqui. Os murmúrios cessaram quando Jack apareceu. Ele parecia muito mais desarrumado do que a última vez que o vi. Sua barba por fazer estava desgrenhada, seu rosto estava abatido. E o cheiro de cigarros e álcool impregnava nele como uma segunda pele. Era realmente necessário tudo isso? Lauren, e Jack perguntou. Seu tom baixo enquanto ele imediatamente tomava partido de Jenna. O pensamento dele apoiando-a enquanto ela ainda estava. Morando no meu apartamento me enchia de nojo. Tudo sobre isso. O espaço que ela ocupava. O ar que ela respirava. Sentia-se contaminado. Jenna, que me encarava como se quisesse me destruir, foi subitamente contida por Jack. Ele virou os olhos para mim, um estranho sorriso nos seus lábios. Então ele falou como se estivesse me divertindo. Ok. Como você quiser. Jack virou-se para Jenna com um tom mais suave. Jenna, eu vou-te encontrar outro lugar para ficar. Melhor do que aqui. Não se preocupe, e enquanto ele falava, seus olhos tremeluziram em minha direção, segurando um desafio silencioso, como se me desafiando a reagir. Eu não me incomodei em olhar para ele. Virando meu rosto de lado, vi Jenna, cujas bochechas ficaram de um rosa delicado. Ela sorria docemente, como se estivesse imaginando algum futuro romântico. Obrigado, Jack, e ela disse, sua voz suave, melíflua e enjoativa. Se não fosse por você, não sei o que teria feito. Os dois flertavam abertamente na minha frente. Suas palavras cheias de ambiguidade. Já tinha suportado esse tipo de absurdo na minha vida anterior. Até agora. Não me incomodou. Em vez disso, eu dei um arrepio exagerado e murmurei, é nojento. Se vocês dois querem ficar aconchegados um com o outro, façam isso em outro lugar. Não sujem minha vista. Eu pessoalmente cuidei para que Jenna fosse expulsa do apartamento naquele dia. Seus pertences sendo jogados para fora sem cerimônia. Jack foi com ela. Mas antes de ir,
Ele me lançou um olhar que eu não consegui decifrar totalmente. Uma mistura de raiva e algo mais. Quando a notícia do meu divórcio se espalhou pela fábrica de tecidos, meus pais exigiram que eu me reconciliasse com o Jack. Eles chegaram ao ponto de ameaçar-me deserdar se eu recusasse. Seu comportamento não era diferente da minha vida passada. Todo casamento tem seus altos e baixos. Meu pai disse, e você não pode simplesmente falar sobre divórcio toda vez que está bravo. Isso é ridículo. A minha mãe andava de um lado para o outro à minha frente, suspirando incessantemente. Finalmente, eu desabafei, incapaz de segurar por mais tempo. Mãe, você sabe que Jack ainda está envolvido com sua ex-Jenna Monroe e ela se divorciou. E ele? Imediatamente correu de volta para ela, todo empolgado e feliz. Após tudo o que ele fez para me humilhar. Por que eu deveria aguentar isso? O rosto da minha mãe caiu, mas ela murmurou. Mas nada aconteceu, certo? Jack disse que ela estava passando por um momento difícil. E ele estava ajudando. E enquanto você estava grávida, ele garantiu que você tivesse melhor comida. E descansar. Ele sempre te tratou bem, comparado à maioria das mulheres. Você está vivendo uma boa vida. Sua voz suavizou enquanto continuava. Lauren, às vezes você precisa ignorar algumas coisas. Não. Tudo tem que ser tão preto no branco. Não é necessário fazer tanto alarde por isso. Ela suspirou profundamente, sua expressão cheia de preocupação. Seu pai e eu estamos envelhecendo. No futuro. Você só poderá contar com Jack e seu filho. Mas você, meu pai, que até agora ficou quieto, finalmente falou. O casamento não é um jogo. Lauren, se há uma chance de se reconciliar, então faça isso. Acho que aquele garoto ainda se importa com você. Caso contrário, ele não teria vindo aqui para falar conosco. Ele ainda nos vê como seus sogros. Observando meus pais, percebi que eles tinham caído completamente na atuação de Jack, assim como na minha vida passada. Não tinha mais paciência para persuasão. Declarei firmemente, é impossível. Eu já interrompi a gravidez. Como eu poderia começar novamente com ele? Todos sabem que não pode-se recolher água que já foi derramada na minha vida passada. Faltei com coragem de agir. Sempre estava hesitante, muito mole, indecisa demais, e isso me custou tudo. Após reviver minha vida, escolhi o mesmo caminho, humilhando-me novamente por vontade própria. Então, eu mereço qualquer miséria que me sobrevenha. Desde que saí do emprego devido à gravidez, Jack passou a desprezar-me. Ele me comparava constantemente com outras mulheres, me vendo como algo de adorno que ele era forçado a prover. Dependia financeiramente dele enquanto ele mantinha sua ex por perto. Ele queria a configuração perfeita, estabilidade em casa enquanto desfrutava de excitação alhures. Parecia que ele pensava que poderia ter tudo. Eu percebi isso depois do meu divórcio. Os vizinhos estavam rindo de mim pelas costas. Não se preocupem, eu disse a eles com um sorriso sarcástico. Estarei partindo de Canton em alguns dias. Vocês não terão mais que me ver. Fora da vista, fora da mente, e eu havia decidido. Eu decidi deixar para ir a Pequim. Não só isso me permitiria me desvincular completamente de Jack, mas também pouparia meus pais e minha cunhada da tensão constante que minha presença causava. Minha família tinha uma tia que tinha casado e se mudado para Pequim, então eu não estaria completamente sozinha. Eu comprei um bilhete de trem para a manhã seguinte e organizei o aluguel do apartamento onde eu recuperado de Jenna Monroe. Não contei a ninguém sobre meus planos de partida. Canton era uma cidade cheia de oportunidades durante seu boom econômico e eu sabia que não podia partir de mãos vazias. No dia antes de eu partir, fui à fábrica de tecido para comprar roupas no atacado com alguns novos modelos para levar comigo para Pequim. Eu procurei minha melhor amiga da fábrica, a Young. Quando ela soube sobre meus planos, ela foi a única que não tentou me convencer a desistir. Desde que Jack ganhou dinheiro no negócios, todos me culpavam pelo nosso divórcio. Você não sabe como é sortudo, eles diriam. Você é inútil.
Nem conseguiu manter seu marido. E, no entanto, Essing apenas disse: assim é que você deveria ser. Somente essas poucas palavras me deram uma coragem imensa. Ela estava certa. Eu costumava ser destemido, disposto a tentar qualquer coisa. Finalizamos nosso acordo de negócios. Com Essing concordando em cobrar o aluguel em meu nome, e eu fui para um supermercado nas proximidades para pegar suprimentos para a viagem. Lá, inesperadamente, encontrei Jack. Ele estava comprando cigarros, cercado por seus amigos bajuladores que o seguiam como sombras. Jack, você realmente vai se casar com Jenna Monroe? Um deles provocou, cutucando com um sorriso irônico. Todos estão falando sobre isso. Ao ouvir isso, a mão de Jack parou no ar quando ele pegava um maço de cigarros. Seu rosto ficou sombrio e sua voz era aguda. Que besteira você está falando? Não há nada entre nós, notando o humor azedo de Jack, outro cara, de cabelo amarelo. Rapidamente tentou amenizar as coisas. Sim, exatamente. Essa mulher já foi casada uma vez. Ela não é boa o suficiente para você, Jack, e infelizmente, suas palavras tocaram um ponto sensível. O rosto de Jack se contorceu e, sem aviso, ele chutou forte o cano da perna do cara de cabelo amarelo. Quem diabos você chama de segunda mão? E ele rosnou. Não me interprete mal, Jack. Eu não quis dizer você. O cara de cabelo amarelo gaguejou, tentando se explicar, percebendo o que havia insinuado. Sua expressão mudou enquanto ele cautelosamente testava a situação. Então, Jack, você pretende voltar com a Lauren? Jack não respondeu, mas também não negou. Os olhos do cara de cabelo amarelo se arregalaram de surpresa. Sabe, Jack, a Lauren é realmente ótima. Ela é linda, sabe como cuidar de uma casa. Voltaria a ser uma boa ideia você voltar com ela. Ouvi dizer que ela ainda não encontrou um emprego. Se você aparecer para ela agora, enquanto ela está no seu pior momento, talvez consiga trazê-la de volta facilmente, e antes que Jack pudesse responder, um de seus outros amigos, um homem com uma camisa florido e cabelo penteado para trás, interrompeu com um desdém. Ganhá-la de volta? Isso é um absurdo. Você é muito ingênuo. Não se deve mimar as mulheres assim. Senão elas vão te pisar. Jack, deixa ela sofrer um pouco. Quando ela cansar, ela vai voltar rastejando sozinha. Jack acendeu um cigarro, deu uma tragada lenta e acenou em concordância, um leve sorriso cínico nos lábios. Você tem razão. Quando ela tiver o suficiente de dificuldades, ela voltará para mim. Eu tenho tempo para esperar. E eles pagaram suas coisas e saíram, ainda rindo e conversando. Eu fiquei escondido no canto, observando-os se afastarem, meus lábios torcendo-se em um sorriso amargo e sarcástico. Na manhã seguinte, antes do nascer do sol, peguei minha mala e fui para a estação de trem. Depois de dias viajando, finalmente cheguei a Pequim. Uma semana depois, com a ajuda da minha tia, comecei a me adaptar à minha nova vida. Aluguei uma pequena casa em um beco perto da casa da minha tia e comecei a vender roupas no mercado. Embora fosse cansativo, não faltava trabalho. Em Pequim, roupas e pequenos acessórios do sul eram populares por aqui e meu estoque inteiro se esgotava em 2 semanas. Quando finalmente recuperei meus custos e comecei a ter lucro, liguei para a Xiang e pedi para ela me enviar um novo lote dos últimos estilos de TR. Ouvindo como as roupas estavam vendendo bem em Pequim, a Xiang ficou encantada. Depois que terminamos as discussões de negócios, ela mudou repentinamente de assunto, sua voz se tornando leve. Lauren, você já ouviu sobre Jack e Jenna Monroe? Peguei de surpresa pela menção desses 2 nomes, fiquei paralisada por um momento. Nos dias agitados que tive desde que saí de Cantão, raramente pensava mais no passado, incluindo minha vida anterior. Afia tudo, as pessoas precisam viver o presente. Eu havia recebido a rara oportunidade de recomeçar. Eu não podia me deixar levar por ressentimentos passados ou me entregar à autopiedade. Baixando os olhos, eu perguntei sem muita convicção, não, o que aconteceu? E ao ouvir minha pergunta, o lado fofoqueiro de A Xiang entrou em ação e ela disse, animada, é depois que você saiu, Jenna Monroe tentou se tornar a verdadeira chefe do Jack. É Almor para seduzi-lo.
Mas por alguma razão, Jack a mantinha à distância, nem quente nem frio. Aí, veja só. Ela tentou drogá-lo e deu mais contra ela. Jack admitiu na mesma hora e ele acabou no hospital. Jenna perdeu o emprego, destruiu sua reputação e agora está escondida em casa, envergonhada. Bem feito. Ela e Xian fez uma pausa por um momento antes de continuar com uma nota de preocupação. Ah, e tem mais uma coisa. A empresa do Jack tem mudado o foco recentemente. Ouvi dizer que ele está planejando transferir as operações para Pequim. Não sei com quem está se conectando, mas parece que está falando sério sobre se expandir aqui. Se você não quer se envolver com ele novamente, deve ter cuidado. Entendido. Obrigada. A Xian respondi após desligar. Não pude evitar suspirar. Que bagunça. Eu nunca gosto de pensar no pior. Mas conhecendo Jack, não havia como isso ser uma coincidência. Ele deve ter sabido de meu paradeiro através dos meus pais, mas o que eu não conseguia entender era porque ele se recusava a me deixar ir. Seria porque seu orgulho não suportava perder para mim? O inverno em Pequim era amargamente frio. A neve cobria as ruas, e eu comecei a vender roupas de inverno, casacos acolchoados e casacos de algodão. Que eram uma verdadeira febre. Eu não queria lidar com comentários de amigos ou parentes. Por isso decidi não voltar para Cantão para o ano novo. Em vez disso, transferi 300 yuan para meus pais. Para as férias. Na manhã do dia de ano novo, eu não montei meu stand. Em vez disso, minha tia, que gostava de pequenos luxos, insistiu em me arrumar. Eu vesti um suéter de gola alta cinza claro, debaixo de um casaco preto, combinando com jeans azul escuro e botas de cano curto. Amarrei meu cabelo em um coque simples, revelando um pequeno estirão de pescoço pálido. Meu rosto tinha um leve toque de maquiagem, suave e natural. Finalmente, minha tia substituiu meus brincos por pequenos pendentes de pérola. Então se afastou para admirar seu trabalho. O dinheiro não é tudo. Você sabe, você está na flor da vida. Não me dê. Desperdice sua beleza, disse ela, satisfeita. Se eu tivesse sua idade, me arrumaria todos os dias. Não como você, correndo por aí naquele moletom sem graça o tempo todo. Você ainda tem o melhor gosto. Tia, respondi com um sorriso, envolvendo-me a charpa ao redor do meu pescoço para agradá-la. Eu tinha que admitir, com seu toque, eu parecia refinada e confiante, muito melhor que o habitual. Foi quando saí de uma loja de roupas, carregando sacolas com roupas novas, que esbarrei em Jack. Eu não tinha notado inicialmente, mas ele era difícil de ignorar. Seu olhar gélido e penetrante me deteve em pleno caminho, enviando um arrepio por mim, como se eu tivesse sido mergulhada em água gelada. A rua ao nosso redor caiu em silêncio, e em segundos, ele se aproximou e agarrou meu pulso com força. Eu tentei me soltar, mas seu aperto era implacável. Os olhos escuros de Jack me avaliavam da cabeça aos pés, seu rosto escurecendo enquanto ele ria zombaria. Tudo vestido assim. A quem você está tentando impressionar? E sorrindo tão largamente também. É engraçado como sua expressão mudou no momento que me viu. O que foi? Eu te deixo tão enojado assim? Solta, eu disse friamente, lançando um olhar fuzilante para ele. Mas o olhar de Jack só se tornou mais perigoso, como estivesse prestes a me despedaçar. Ele estava realmente furioso desta vez. Eu parei de resistir e fiquei imóvel, quietamente esperando por ele se acalmar. Após um momento, a compostura de Jack voltou, embora apenas por um fio. Ele estendeu a mão e segurou meu rosto, obrigando-me a olhar em seus olhos. Sua voz era baixa, quase implorando. Lauren, eu me arrependo. Arrependo-me de ter-te divorciado. Não me importo mais com a criança. Animor. Fui Reneri. Você pode decidir se quer ou não ter mais filhos. Se você quer trabalhar, eu vou te apoiar completamente. Qualquer coisa que você quiser, eu concordo. Ouvindo tais palavras saírem da boca de Jack parecia um milagre. Na minha vida passada, mesmo quando fiz fortuna com ações e investi em uma loja de chá de leite, ele me desprezou.
me chamando de ingênuo. A simples visão dele agora me enchia de nojo. Virei levemente a cabeça, contendo a raiva que borbulhava dentro de mim, e finalmente disse em uma voz calma: Jack, já nos divorciamos. Não somos nada um para o outro agora. Não torne isso mais difícil. Você deveria seguir em frente, mas eu não posso, e ele disse teimosamente. Seus olhos permaneciam em mim enquanto seu pomo de Adão se mexia. Lauren, vamos recomeçar. Eu sei que eu fiz tantas coisas erradas no passado, mas nunca quis te trair. Jenna Monroe, ela foi uma. Um momento de estupidez, uma maneira de satisfazer meu orgulho ridículo. Eu não me importo mais com ela. Eu admiti. Eu prometo que ela nunca mais aparecerá na sua frente de novo. Eu me casei com você porque gostava de você. Não por qualquer outro motivo, e olhei para ele por um longo momento antes de falar. Minha voz era firme, mas fria. Não importa mais. Se você se arrepende ou não. Eu não te amo mais, Jack. Um casamento sem amor é apenas uma casca vazia. Durante mais de 20 anos. Eu vivi como uma viúva, 2 vidas de um casamento vazio. Chega, e antes que ele pudesse responder, uma voz suave rompeu o silêncio tenso. Lawrence, me virei e vi James, em pé no canto da loja com sua filha de 4 anos. Lily, a garotinha, segurando uma guirlanda de óterns caramelizados, me viu e gritou de alegria. Pai, é a tia Lauren. Ela soltou a mão dele e correu em minha direção. James rapidamente a parou, seu rosto sempre caloroso e calmo. A expressão de Jack se deformou imediatamente. Seus olhos escuros brilharam com algo afiado. E seus lábios se curvaram em um sorriso debochado. Então é isso. Você realmente tem alguém novo. Lauren, você está me rejeitando por um homem de segunda mão? Você prefere ser uma madrasta? Que barateza, e suas palavras cortavam como uma faca, afiadas e cruéis. Respirei fundo, levantando o queixo enquanto olhava diretamente em seus olhos. Com uma voz firme, eu disse: Você tem toda a razão. Eu prefiro ser a madrasta de outra pessoa, ter os filhos de outra pessoa, do que voltar para você e ter seu filho novamente, e os olhos de Jack escureceram ainda mais. Seu olhar venenoso. Minhas palavras o atingiram onde mais doía, perfurando direto seu orgulho. Sentindo a hesitação dele, eu desfiz um por uns seus dedos do meu braço e afastei a mão dele. A caminhada de volta com James e Lily foi um pouco desconfortável. Depois de um momento de silêncio, eu finalmente falei com um tom mais leve. Aquele era meu ex-marido agora mesmo. Ele é um pouco instável, disse essas coisas para fazê-lo ir embora, e então não leve isso a sério e é tudo bem, e eu bati na testa. Desajeitadamente, como se para explicar a situação. James deu uma risadinha suave, com um sorriso gentil. Não se preocupe. Eu não levei isso a peito e eu sorri, me sentindo um pouco mais à vontade. Eu tinha conhecido James através da filha dele, Lily, e somente mais tarde descobri que ele era um professor universitário. Um dos jovens mais promissores da área. Ele se portava com uma calma e elegância erudita, como um cavalheiro. Diretamente saído de um livro. Se não fosse pelo divórcio causado pelo desejo da esposa de ir para o exterior, sua família de 3 provavelmente teria sido feliz junta. Perdida em pensamentos, eu não notei James me olhando, como se hesitasse em dizer algo. Foi somente quando Lily correu para comprar um par de agulhas de tricô de um vendedor próximo que eu percebi James parando ao meu lado. A pequena viela era cheia da risada das crianças. Ecos das paredes cobertas de neve, James de repente se virou para mim e disse suavemente: Lauren, sobre o que você disse antes. Antes que ele pudesse terminar. Eu inspirei profundamente. Está nevando novamente, e estendi a mão, deixando que os delicados flocos de neve caíssem na palma da minha mão. O frio mordisca a minha pele. Mas eu não consegui me afastar. Você sabe, e eu murmurei suavemente. Não foi até que eu sentisse James. Foi aqui que vi neve pela primeira vez, branca até onde a vista alcançava, pintando uma cena direto de um sonho.
Eu pisquei, então voltei para James com um sorriso. A propósito. Vou-me mudar em breve. Comprei uma lojinha com uma habitação na Rua Juan. Plano para operar meu negócio lá. Além de visitar minha família, provavelmente não voltarei muito por aqui e olhei para Lily, que brincava por perto, e acrescentei suavemente, ela é uma menina doce, mas crianças podem ser descuidadas. Certifique-se de que você e sua família cuidem dela. Não se pode ser cuidadoso o suficiente nestes dias. James era esperto. Ele imediatamente captou o significado por trás de minhas palavras. Após uma longa pausa, ele desviou o olhar e olhou para a frente, para Lily, com um leve sorriso nos lábios. Então, desejo-lhe sucesso antecipadamente. Que seu negócio prospere. Obrigado pelos bons votos, eu respondi, sorrindo levemente. Fui até Lily, me agachei. E coloquei um envelope vermelho no bolso do casaco dela. Após me despedir, rapidamente voltei para o pátio da minha tia. Só então soltei um suspiro de alívio. Dentro, minha tia estava reclinada em uma cadeira de balanço, ouvindo o rádio. Quando ela me ouviu entrar, virou a cabeça. Com um sorriso. Você se divertiu hoje, e agora mesmo, e a senhora Lee passou por aqui e me disse que a viu caminhando de volta com aquele jovem James da casa ao lado. Antes que ela pudesse dizer mais, acenei com as mãos em modo defensivo. Não, não. Não é assim. Nós apenas nos esbarramos no caminho de volta. E a Lily também estava com ele. Vendo minha expressão de confusão, minha tia suspirou profundamente e não conseguia resistir em oferecer seus pensamentos. Lauren, para alguém que já foi divorciada. James é uma ótima escolha. Sim, ele tem uma filha de 4 anos. Mas a Lily é muito bem comportada. E realmente gosta de você. Você não terá que se preocupar com o relacionamento com ela. Eu moro aqui há mais de 30 anos e conheço bem a família James. Seus pais são pessoas sensatas. E o próprio James é um bom homem de caráter sólido. Você é uma mulher. Não há necessidade de carregar o mundo em seus ombros. Pense nisso, não vai? E eu sabia que minha tia tinha boas intenções. Afinal, a maioria das pessoas ainda tinha visões limitadas sobre casamento e relacionamentos. Muito menos abertas do que seriam 20 anos mais tarde. E ela tinha razão. Lily era uma criança adorável. Mas tornar-se madrasta de alguém não era algo que eu poderia aceitar. Eu não queria soar muito dura. Especialmente porque seu conselho vinha de um lugar de amor. Então, sentei ao lado dela. Passei meu braço pelo dela e falei suavemente, mas com firmeza. Tia, não importa o quão bom seja James e sua família, estar com ele significaria me comprometer e ela franziu a testa, claramente confusa. Decidi. R ainda mais clara. Digamos que eu case com o James. Não importa o quanto Lily goste de mim agora, o James teria que constantemente equilibrar seu relacionamento comigo e com a filha. Sempre haveria atrito. Grande ou pequeno. Eu não acho que eu conseguiria competir com uma criança. E, honestamente, eu não gostaria de fazer isso. Sou egoísta. Tia, eu não tenho essa natureza de sacrifício próprio. Ser madrasta não é. Para mim. Criar uma criança já é difícil o suficiente. E é ainda mais difícil quando a criança não é sua. Eu hesitei por um momento antes de continuar. E a mãe de Lily? Ela não a abandonou. Ela simplesmente é uma pessoa, uma mulher. E se um dia ela voltar? Como James e Lily reagirão a ela? Eles não podem deixá-la ir. Onde isso me deixaria? Já vi o suficiente de mulheres perfeitas e primeiros amores de homens para durar uma vida. E eu não quero participar disso. Aprendi minha lição. E eu passo dessa confusão. Muito. Obrigada. Minha tia parecia ainda querer discutir, mas eu apoiei o queixo na mão e disse. Com um sorriso, tia, o casamento sempre foi complicado. Se você se casar com alguém de melhor situação, eles dominam você.
Se você se casar com alguém pior, as pessoas dizem que você está se conformando. Eu sou uma empresária. Eu calculo custos melhor que qualquer um. Nunca pensei em me casar novamente. O casamento não é o único caminho para uma mulher. E eu não preciso disso para provar meu valor. Eu tenho dinheiro, propriedade, inteligência. E não me falta amor. Por que eu me prenderia? Ouvindo isso, minha tia finalmente desistiu, embora suspirasse pesadamente. Você é teimosa como uma mula. Você sabe disso, mas havia um leve alívio em sua voz, como se pudesse ver o quanto eu já estava realizada. Ela deu tapinhas na minha mão e sorriu ligeiramente. Após essa conversa, eu me joguei na expansão do meu negócio. Parei de me limitar e comecei a crescer uma empresa legítima de roupas. À medida que minha empresa prosperava, Jack inevitavelmente reapareceu, tentando se insinuar de volta na minha vida. Mas, não importava o quão persistente ele fosse, eu já tinha ultrapassado seu alcance. Nunca dei a Jack um olhar gentil. Não importava o truque que ele fazia, se ele fingisse estar bêbado e sussurrasse. Não disse frases carinhosas ou tentou evocar pena. Para mim, ele era nada mais do que um palhaço, um ato ridículo. Na melhor das hipóteses. As feridas que ele me causou eram reais, mesmo que as cicatrizes tenham curado. As marcas estavam ainda ali. Eu não acreditava em espelhos quebrados sendo reconstruídos. Eu acreditava em karma. E em observar as mesas virarem até o último momento. Porque eu deveria perdoá-lo só porque ele derramou algumas lágrimas e murmurou, desculpe-me? Porque deveria fingir que nada aconteceu, vendo o crescente frio nos meus olhos? Finalmente, o Jack parou a sua busca incansável e mudou para uma abordagem mais suave. Passei a ganhar o bastante para viver confortavelmente pelo resto da vida. Mudei-me para uma cidade de terceiro nível, comprei uma vila com um imenso jardim, me instalei e aposentei-me pacificamente. Queria distanciar-me completamente de Jack. Afinal, enquanto eu ficasse em casa, ele não teria como me perturbar. E assim, ignorei-o durante 20 anos. Quando ele completou 45 anos. Jack foi diagnosticado com câncer de pulmão em estágio avançado, deitado em sua cama no hospital, fraco e exausto. Sua família não teve escolha a não ser me ligar, mas eu nunca atendi ao telefone. Nem mesmo quando o médico anunciou sua morte, eu tinha dito que não o perdoaria e mantive essa promessa. Mantive essa promessa por uma vida no passado alternativo. Depois da notícia de que tanto meu filho quanto eu caímos. Jack e sua filha, Annie, correram para casa depois de encontrar escadas e morrer. O quarto estava escuro quando Annie entrou. E a primeira coisa que ela viu foi Jack embalando meu corpo sem vida, seu rosto uma máscara de loucura. Lauren, pare de fingir. Isso não é o que você queria? Estou em casa agora. Quanto tempo você vai continuar com esta? E se você não tivesse sido tão cabeça dura, se você não tivesse desistido de mim, se você não tivesse agido como se não ligasse para nada, eu nunca teria tentado provocá-lo com a Jenna Monroe. Jack gritou, sua voz rouca, como se estivesse tentando convencer a si mesmo tanto quanto qualquer outra pessoa. Incapaz de suportar mais, Annie o empurrou e se colocou protetoramente sobre meu corpo. Ela o olhou com puro desgosto. Minha mãe está morta. Para quem você está fazendo esse espetáculo? Você é repugnante. Exatamente como minha mãe sempre disse. Você é patético. Lágrimas encheram os olhos de Annie enquanto ela dizia as palavras sufocando, sua voz tremendo de fúria. Quando ela estava viva, tudo o que ela queria era que você tratasse com o respeito que ela merecia como sua esposa. Mas o que você fez? Passou seus dias flertando e sussurrando palavras doces para sua alma gêmea adorada. Não me diga que não foi intencional. Porque isso a destruiu completamente. Se não fosse por mim, se ela não tivesse medo que você e aquela mulher me machucassem, ela teria-te deixado há muito tempo e vivido uma vida melhor sem você. A voz de Annie quebrou com a dor, mas ela não tinha terminado. Ela arrancou as pulseiras de contas de jade do seu pulso e as colocou na frente de Jack. Você vê essas cicatrizes? E ela gritou.
apontando para as marcas fracas, mas profundas que ainda manchavam sua pele. Ela fez isso para si mesma depois que eu nasci. Depressão pós-parto, dano nervoso. E o que você estava fazendo naquela época? Você estava zombando dela por ser irrazoável, por ser constrangedora, por não conhecer seu lugar. Ela te disse que não estava se sentindo bem, mas você nunca se importou. Nem uma vez. Você e todos os outros a pisotearam até o pó. Jack abriu a boca como se fosse dizer algo, mas nenhum som saiu. Ele só podia ficar lá. Seus lábios tr. Imendo. Enquanto Annie desmoronava, lágrimas correndo pelo seu rosto. Toda vez que Jack tentava se aproximar, Annie reagia, mordendo, chutando, fazendo de tudo para mantê-lo longe. Era como se ela quisesse despedaçá-lo em seu luto. Após o enterro de Lauren, Jack entrou em uma espiral de alcoolismo. 3 anos depois, incapaz de continuar, ele entregou a companhia para Annie, sua única filha. Filha. Ninguém ousou questionar sua autoridade. Ela era a única herdeira de Jack. Afinal, os membros do conselho que não aprovavam suas decisões não tinham outra opção senão engolir o orgulho e permanecer em silêncio. Assim que Annie assumiu o controle, ela não perdeu tempo. Corajosamente reestruturou a empresa, realizando mudanças drásticas. Primeiro, ela cortou laços com a empresa de Jenna Monroe, retirou todos os investimentos e anunciou publicamente que não cooperariam mais devido à contaminação severa por formaldeído nos materiais de construção. A empresa iniciante de Jenna, com apenas 1 ano de idade, não sobreviveria a um golpe como este. Sem o apoio de Jack, nenhum cliente estava disposto a correr o risco de trabalhar com ela. Os salários pararam de ser pagos, os funcionários entraram em revoltas e Jenna se viu lutando desesperadamente. Sem opções. Finalmente, Jenna apareceu na porta de Jack, implorando ajuda antes que pudesse dizer muito. Annie entrou furiosa, chutou a porta e deu uma bufetada em Jenna. Eu sou a chefe da família Carter. Agora. Entendeu isso? Ela sibilou. Você sempre se orgulha de ser independente. Mulher de cabeça clara, não é mesmo? O que aconteceu? É CRTA forte e capaz. Você perdeu a sua força no momento que perdeu um homem? O sarcasmo afiado de Annie atingiu Jenna Monroe como um chicote. Antes mesmo que Jenna pudesse reunir uma defesa. Annie apontou para Jack e continuou, que pena. Embora ele seja apenas um velho sem poder real agora. Se realmente quer casar com ele, vá em frente. Afinal, eu já assumi o controle da empresa, e graças a todos aqueles suplementos alimentares que minha mãe lhe deu ao longo dos anos, ele perdeu a capacidade de ter filhos há muito tempo. Você me faria um favor cuidando dele de graça, como filha dele. Eu ficaria encantado. As palavras de Annie atingiram como um raio. O rosto de Jenna empalideceu, e Jack só pôde emitir um sorriso amargo. Riso sem humor, então ela nunca acreditou em mim, ele pensou. Sua expressão se torceu conforme o peso das palavras bateu nele de uma vez. Ele murmurou para si mesmo, eu me tornei motivo de piada. Confiando em você. Teria sido como confiar em um porco para subir em uma árvore. Annie deu um sorriso frio e virou as costas. Lauren havia influenciado profundamente as escolhas de vida de Annie. No final, Annie optou por nunca se casar. Mesmo quando ela decidiu que queria um filho, ela foi a um banco de esperma, selecionou um doador com genes excepcionais e criou a criança sozinha. E assim, cada um viveu sua própria versão de felicidade. A felicidade. No entanto, Jack passou seus últimos anos em uma desgraça silenciosa. Annie o mudou para a vila de Lauren, onde ele foi permitido se movimentar livremente, em todos os lugares exceto no quarto de Lauren. Você não merece, Annie lhe disse secamente quando ele pediu. Até mesmo seu pedido de ser enterrado ao lado de Lauren. Quando chegasse a hora foi rejeitado categoricamente. Você já enojou minha mãe por toda uma vida. Nenhum jeito eu deixaria você manchar o caminho dela para a reencarnação. Jack morreu com arrependimento em seu coração. No entanto, por razões desconhecidas, ele abriu os olhos um dia e se viu de volta à sua juventude. A linha
Entre sonho e realidade se tornou indistinta, mas uma coisa era clara. Laura não estava viva. Ela era tão vibrante, tão radiante, ainda mais cativante do que quando ele a conheceu pela primeira vez. Mas desta vez, as coisas eram diferentes. Eles já estavam divorciados. Sua filha não existia. E o relacionamento deles era gelado, no melhor dos casos. Jack pensou que, se a tratasse com verdadeiro carinho e sinceridade, se mostrasse a ela o quanto ele havia mudado, ela o perdoaria. No entanto, mesmo quando ele adoeceu com câncer de pulmão, quando a quimioterapia o reduziu a uma mera casca,